como nós já denunciamos em mais de uma oportunidade, coloca o trabalhador na mão de empresas que são empresas fictícias, que não têm patrimônio, que podem desaparecer do mapa e deixar centenas de milhares de trabalhadores sem pagamento, sem nada. Tudo isso daí é realidade, tudo isso daí é negativo, né? Inclusive, eu diria que alguns têm falado isso, nós devemos concordar, que a terceirização é uma espécie de revogação da CLT. Mesmo adiante, né, da proposta de revogação da CLT, de liquidação da CLT que está correndo aí no Congresso. O principal problema, no entanto, não é nenhum desses daí. A terceirização, esse é a grande questão da terceirização, que está por trás de tudo, ela, num primeiro nível, digamos assim, ela acaba com os sindicatos. Quer dizer, se você perde com a terceirização, você também não vai ter meios, posteriormente, de recuperar o que você perdeu, porque você não tem sindicato. O trabalhador terceirizado não tem sindicato. Lógico, algumas pessoas estão pensando aqui o seguinte: não, mas existe o sindicato dos terceirizados. Isso daí é um sindicato fictício. Ele existe apenas para fazer homologação, descontar o imposto sindical, dizer que tem sindicato, porque em todos os setores é obrigatório no Brasil ter sindicatos. Mas não é um sindicato que possa atuar como sindicato. Vamos pegar um caso. Vamos supor que você tem uma empresa de terceirizados, tá certo? E essa empresa de terceirizados aloca a mão de obra para 100 empresas diferentes. Em cada empresa, as condições de contratação são diferentes. Então, o trabalhador terceirizado, ele estaria mais identificado, mas não completamente, com os trabalhadores, digamos assim, não terceirizados que estão naquela empresa onde ele trabalha. Os outros trabalhadores da empresa que contrata ele não tem nada a ver com ele. Normalmente ele não sabe nem onde é que eles estão trabalhando. É uma mão de obra também fluida. Então, nesse sentido, o trabalhador terceirizado não tem sindicato. Se você não tem sindicato, significa que você está destinado aí a ser reduzido a um papel de trabalhador escravo. Como é que você vai garantir um determinado mínimo equilíbrio no salário que você recebe? Hoje em dia, quando a terceirização ainda não é total, não está totalmente liberada, e há uma série de dispositivos jurídicos para garantir minimamente o trabalhador terceirizado, ainda a situação não é tão grave. Mas uma vez que esteja tudo liberado, o salário que vai ser pago aí, principalmente se o mercado de trabalho for desfavorável, vai ser extremamente ruim. Como é que você vai conseguir o que os operários conseguiram no passado, semana livre, férias, etc. e tal, que já não vai estar garantido em lei? Você não vai conseguir, porque você não tem força para impor isso daí. Então, quer dizer, num primeiro nível, o grande problema da terceirização é a completa desestruturação da organização sindical dos trabalhadores. Isso é mais grave do que o fato de que o trabalhador sindicalizado recebe 25% a menos de salário do que o trabalhador não terceirizado. Porque significa que isso é uma garantia, um mecanismo para fazer com que ele vá perdendo progressivamente daqui para frente e ele seja incapaz de recuperar. Inclusive, se a terceirização total for aprovada, né, os trabalhadores vão ter que discutir como vão se organizar para fazer frente a essa situação. Isso vai levar os sindicatos a uma crise muito grande, maior ainda do que eles já estão atravessando, né? Porque os sindicatos não vão ter quem representar exatamente. Você vai ter um sindicato, por exemplo, como o sindicato,
Vamos supor que a terceirização atinge os professores. Você vai ter os sindicatos de professores, a PUESP, mas a maioria dos professores não está no sindicato. Vão estar em outra categoria que não tem sindicato, que é o sindicato dos terceirizados. Então, isso daqui significa um abalo extraordinário da organização dos trabalhadores. E nós temos que entender o seguinte, ao contrário da propaganda, né, puramente economicista que se faz contra a terceirização, diminuição de salários, etc. e tal, o problema central é esse. Uma classe social que não tem condições de defender nem mesmo o seu salário, é uma classe social que está reduzida à escravidão. Né? Vai precisar haver uma transformação profunda dentro da classe trabalhadora brasileira para fazer frente a essa situação.